Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Mais uma vez eu estou aqui no monte e hoje eu quero falar sobre uma história para você. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, no versículo 19, diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são mais e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial, ou fonte das águas, e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei essas águas, e não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Meus irmãos, se tem uma coisa muito difícil de você discutir hoje em dia, é a fé. A fé é algo muito individual. A Bíblia mesmo vai dizer que uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legume. Ou seja, um tem uma fé para uma coisa e o outro tem outra fé, para outro tipo de coisa. A Bíblia diz que Eliseu, que foi um grande homem, Eliseu foi sucessor de Elias. A Bíblia diz que ele chegou numa terra e os companheiros dele falaram para ele assim: Olha, meu senhor, essa terra aqui é uma terra muito boa. Ela só tem um problema. O problema é que a água dessa terra é poluída. Não é uma água potável. De que adianta a gente morar numa cidade boa, uma cidade fortificada, uma cidade protegida, mas a água da cidade não ser boa? O que o ser humano mais precisa para poder viver é de água. E a Bíblia diz que Eliseu, por um ato de fé, ele disse assim: Olha, me traga um prato novo com sal nesse prato. E a Bíblia diz que ele foi até o manancial, ou seja, a fonte daquele rio que passava naquela cidade. E por um ato de fé, um ato profético, ele jogou o sal naquela nascente. E a Bíblia diz que pela fé de Eliseu, aquelas águas se purificaram na hora. E até os dias de hoje, elas estão purificadas. Aquela água, ela era tão poluída que a Bíblia diz que ela gerava duas coisas. Ela gerava morte e ela gerava aborto. Existem algumas versões de Bíblia que você vai ler que muitas mulheres tomavam daquela água e ao estar grávida, elas abortavam a criança. Então é muito forte. Essa água era uma água poluída, era uma água suja. E a palavra de Deus diz que pela fé, Eliseu fez esse ato profético e aquelas águas sararam na hora. Aí você diz assim: bispo, foi o sal que fez aquela limpeza naquela água? Não. O sal foi apenas uma forma, um elemento usado, não foi o sal. Assim como quando a Bíblia vai dizer que se tiver alguém doente, chame os presbíteros e leve o óleo, a unção, e unja o enfermo e ele será curado. Assim como não é o óleo que cura a pessoa, não é a água e tantas outras coisas, elementos que estão até na Bíblia. Não, é a fé. A fé. Você veja que o maior incentivador da nossa fé é Jesus. Eu lembro de uma passagem que tinha um cego e a Bíblia diz que Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez um lodo, pegou o lodo, passou nos olhos do cego e, como se não bastasse, disse para o cego: agora você vai até o tanque e lava. E a Bíblia diz que o cego foi, lavou e ele voltou a enxergar. O próprio Senhor Jesus, no caso ali, ele usou até a saliva para poder fazer aquele cego voltar a enxergar. Você concorda que Jesus poderia só na palavra falar para ele: volte a enxergar? Com as mãos de Jesus passando nos olhos dele, ele já poderia ter voltado a enxergar.
Mas Jesus fez toda aquela questão do lodo e mandou ele ir lavar no tanque para poder exercitar a fé dele. Porque não basta você dizer assim, eu tenho fé. Você tem que exercitar a fim dela crescer a cada dia para você poder alcançar os seus objetivos. Então, quando nós fazemos uma campanha na igreja, é com esse objetivo, para você exercitar a sua fé. A campanha, você fica naquele compromisso, tipo assim, eu vou 7 sexta-feira, eu vou levar a foto de um familiar, eu vou entrar em oração. Você cria uma situação para você exercitar a sua fé, tá entendendo? Então, com base nessa passagem de Eliseu, nós vamos começar hoje, dia 4 de outubro, né? 4 de outubro, nós vamos começar a campanha O Vale do Sal, uma campanha muito forte de libertação. Como você pode ver aqui, eu trouxe o sal aqui para o monte, onde eu vou consagrar, vou orar, vou apresentar a Deus, e vai ser forte o que vai acontecer daqui a pouco às 3 da tarde e às 7 da noite na nossa igreja. Serão 7 sextas-feiras, começa hoje, dia 4 de outubro, aí você conta aí, são 7. Se não der para você participar hoje, na próxima você vai, porque você não pode deixar de participar dessa campanha. Irmão, campanha boa, eu sempre digo o seguinte, é aquela que você começa, né? Porque aí você está no início da campanha, é mais forte o negócio, amém? Então, nós vamos fazer ali o Vale do Sal, na qual você vai passar em cima dele, amém? E você vai levar uma foto de um familiar. Você vai passar naquele vale com a foto de um familiar que você diz assim, bispo, depois de mim, essa pessoa aqui é a que mais precisa de oração, é a mais atribulada, é a mais problemática da minha família. Você vai levar a foto dessa pessoa. Nós vamos passar no Vale do Sal com toda a fé que Deus nos deu. Ah, bispo, eu não tenho fé de fazer isso não. Amém. Não há nenhum problema nisso. Lembra que uns têm fé para comer carne, outros legumes. Eliseu não teve a fé para jogar o prato de sal lá e a água ser purificada? Eu tenho fé para você poder passar naquele vale, em nome de Jesus, você recebeu uma libertação forte e você também passar com a foto do seu familiar e o Espírito Santo operar onde quer que ele esteja. Essa é a minha fé. E vai ser vitória, vai ser bênção de Deus. E também, quando você sair do Vale do Sal, eu vou estar te entregando um pacotinho desse daqui, ó. Desse daqui, que nós vamos consagrar aqui também. Esse sal, você vai colocar na comida da sua família, na caixa d'água. Você vai falar, Senhor, irmão, tudo é pela fé. Você vai falar, Senhor, assim como Eliseu jogou o sal lá e purificou, tirou toda a esterilidade, tudo que não provinha do Senhor, daquela água, eu vou jogar lá na caixa d'água. E aonde aquela água passar, o Senhor vai agir. Irmão, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. A Bíblia vai dizer que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vive por vista. Ele vive por fé. Não é a roupa, não é o cabelo que vai fazer você ser de Deus ou não. É a fé que você tem. Tá entendendo? Então, é muito forte essa campanha. Muito forte. É uma campanha de libertação. Eu estou na fé de Eliseu. Eu estou na fé de Eliseu. Estou na fé de Eliseu. E vai ser muito forte. Tá bom? Então você é o meu convidado. Saia da onde quer que você esteja me vendo agora e esteja comigo nessa sexta-feira, 3 da tarde e 7 da noite. Na Igreja União do Povo de Deus, que fica na Travessa Nestor Vieira de Magalhães, número 30, no bairro do Mariano Procópio, aqui em Juiz de Fora. Ao lado da Madeireira Brasil e a 500 metros do Bahamas do Manuel Nório. Amém? Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também.